Fala galera, tudo beleza? O sistema de transporte público nas cidades brasileiras, em geral, é deficitário. E quais são as propostas liberais para diminuir esse déficit? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Liberdade na Prática, depois da vinheta que você já conhece. Bom, galera, na maioria das cidades brasileiras, aqui em Curitiba também não é diferente, o sistema de transporte público ele é deficitário. O que significa isso? Significa que o valor cobrado na catraca do passageiro, do usuário do sistema de transporte público, ele não é o suficiente para cobrir os custos da operação. Aí a primeira pergunta que talvez você esteja se fazendo é, mas aí por que alguma empresa vai querer pegar a concessão desse sistema de transporte? Bom, e a resposta é muito simples, porque na verdade, quando é feito o contrato de concessão para essas empresas operarem o sistema de transporte, já é previsto no contrato que a empresa vai ter o que eles chamam de uma justa rentabilidade, de uma remuneração, que é a parte do lucro da empresa. Então, por isso que as empresas acabam se inscrevendo para operar no sistema de concessão. Bom, a segunda pergunta que talvez você tenha se feito é, mas e aí? Se o que é cobrado na catraca não é o suficiente para cobrir o custo da operação do sistema de transporte, como que fica essa balança? Quem que arca com essa diferença? E a resposta é a prefeitura. As prefeituras municipais espalhadas pelo Brasil, elas acabam subsidiando o sistema de transporte público. Para a gente fazer uma ilustração e trazer alguns números, aqui em Curitiba, por exemplo, o custo de operação do sistema de transporte público, se fosse cobrar tudo do passageiro, a tarifa teria que girar em torno ali de R$ 8, R$ 9, dependendo da época do ano, dependendo do tanto de passageiros que entram no sistema naquele mês, por exemplo. Mas giraria em torno de R$ 8, R$ 9. É o que eles chamam de tarifa técnica. Porém, o passageiro paga efetivamente aqui em Curitiba R$ 5,50. Quem que paga essa diferença? A prefeitura. Tá, e quais são as propostas que os liberais trazem para reduzir esse déficit, né? Existe alguma proposta que os liberais fazem em cima desse sistema de transporte para reduzir o tanto que a prefeitura precisa subsidiar do transporte público? A resposta é que existem diversos modelos que são feitos ao redor do mundo, até não é nenhuma novidade, e que podem ser trazidos para o Brasil, podem ser trazidos para algumas cidades brasileiras. Aliás, em algumas cidades aqui no Brasil, algumas dessas propostas já acontecem, já rolam em algumas cidades. O primeiro exemplo que a gente pode falar é a questão da concessão do espaço, por exemplo, do espaço onde é o ponto de ônibus, ou aqui em Curitiba a gente tem, por exemplo, os terminais de ônibus. Você pode conceder esse espaço para uma empresa da iniciativa privada, essa empresa pode colocar o nome dela ali, então vai ser, por exemplo, Estação Santa Cândida Coca-Cola. E aí a Coca-Cola, por exemplo, vai bancar ali a manutenção daquele espaço, vai ajudar vai fazer publicidade e essa verba vai ajudar a bancar o sistema de transporte público. Essa opção ela é chamada de naming rights, que é quando a empresa tem a possibilidade de colocar o nome dela mesmo naquela estação, naquele terminal rodoviário ou naquele ponto de ônibus, por exemplo. Aqui em Curitiba a gente tem as estações tubo e a empresa poderia colocar o nome dela. Isso já acontece em algumas cidades aqui do Brasil, fora do Brasil é bastante comum. Então essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade, além dessa de concessão, de poder colocar o nome da empresa e tal, é a possibilidade de alugar os espaços dos terminais, dos pontos de ônibus, para que sejam feitos ali pequenos shoppings e tal. Em São Paulo, por exemplo, tem o Shopping Metrô Santa Cruz. É um shopping que funciona e dentro do shopping tem uma estação de metrô. Essa também é uma outra forma de reduzir os custos do sistema de transporte. Uma outra alternativa que existe, que pode ser feita e que eu tenho falado bastante, inclusive aqui na Câmara Municipal de Curitiba, é a possibilidade de fazer publicidade nos ônibus. E quando eu falo de fazer publicidade nos ônibus, eu não estou falando daquela TV ônibus que você provavelmente já deve ter visto, aí na sua cidade talvez tenha, aquela televisãozinha onde fica passando ali algumas propagandas. Essa é uma possibilidade. É válida, é ok se tiver receita, principalmente se tiver receita para a prefeitura, mas uma outra possibilidade, só para concluir esse raciocínio, eu digo se tiver receita para a prefeitura, que é porque se a prefeitura locar esse espaço ou possibilitar que propagandas de empresas sejam feitas nesse espaço, não apenas notícias informativas da própria prefeitura, né? Então, se ela possibilitar que alguma empresa faça propaganda do seu negócio ali nesse espaço, dentro dos veículos, dentro dos ônibus ou dos metrôs,
Aí traz receita, é válido também. Se ficar só em informação institucional, não vai trazer nenhuma receita para a prefeitura, né? Por isso, só para fechar esse raciocínio. Mas não é dessa publicidade que eu estou falando apenas. Eu estou falando também da possibilidade de você plotar o ônibus, por exemplo, com uma propaganda, sei lá, transformar o ônibus numa batata frita do McDonald's e que isso traga receitas grandes para o município. Ali pode ser feito, como a gente vê em Nova York, por exemplo, publicidade dos filmes, a gente vê bastante em filme isso, inclusive, publicidade de outros filmes que estão passando, enfim, publicidade de peças teatrais, pode envolver cultura, pode ser um canal importante de publicização de peças culturais, teatros, shows, enfim, pode ser feito tudo isso nos ônibus. Enfim, a criatividade fica a cargo da empresa que quiser contratar esse tipo de negócio, mas só para entender como é uma imensidão, né? É um universo que pode ser explorado. As empresas certamente teriam bastante interesse em usar esse espaço, porque é um espaço que está circulando pela cidade inteira, é um outdoor ambulante circulando pela cidade inteira, que certamente atrairia bastante empresas interessadas em fazer essa publicidade. Mais uma fonte de receita. Essas ideias que eu trouxe aqui para vocês hoje são chamadas de fontes de receita extratarifárias, ou seja, são fontes de receita para além do que é cobrado na tarifa, por isso que é chamado de extratarifárias. E existem essas alternativas que podem ser aplicadas, tudo isso com o intuito de fazer o quê? Diminuir o subsídio das prefeituras, deixar mais dinheiro em caixa na prefeitura e, consequentemente, fazer com que a prefeitura precise de menos dinheiro e cobre menos imposto de você, cidadão, que é quem está nos assistindo. Então, todas essas ideias é simplesmente para fazer com que você, no final, tenha a possibilidade de pagar menos imposto. Então, tudo isso são algumas ideias na tentativa de equilibrar o custo de operação com as receitas tarifárias e mais o que é possível arrecadar de receita extra tarifárias para que essa operação fique equilibrada, sustentável, sem que a prefeitura precise disponibilizar tanto dinheiro fazendo subsídio. Mais um tema super interessante que a gente tratou hoje aqui no Liberdade na Prática, que eu tenho certeza que você adorou e por isso que você vai se inscrever agora no nosso canal, vai ativar o sininho, vai deixar um comentário, vai deixar um curtir, vai mandar para os amigos, porque essa é a ideia do nosso canal, que a gente possa discutir assuntos que afetam diretamente no seu dia a dia. Então, se você gostou, nos acompanha aqui no canal. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse tema, você vai poder assistir um pouco mais sobre esse assunto aqui, não é desse lado, aqui nesse card, só clicar nesse vídeo. Foi um bate-papo que eu bati com o Adriano Paranaíba, que é um especialista em transporte, foi super descontraído, bem legal, só clicar aqui que você vai direto pro vídeo.